Então, senhoras e senhores, bom dia. Sejam todas e todos bem-vindos, bem-vindas à Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre para o 3º Simpósio Internacional de Ensino na Saúde. Então, é com imensa alegria que nós damos início ao evento. Solicitamos que silenciem os aparelhos celulares e outros eletrônicos. Também informamos que as saídas de emergência estão sinalizadas e se encontram nas laterais do teatro. Esta cerimônia ela conta com a participação dos tradutores e intérpretes de língua brasileira de sinais, Vanise Flores e William Douglas dos Reis, que farão a tradução do cerimonial para a língua brasileira de sinais. O objetivo deste simpósio é oferecer embasamento teórico-metodológico ao ensino na saúde, baseado em evidências, para o acompanhamento de metodologias diferenciadas, resultados e impactos na aprendizagem em diferentes contextos. Além disso, neste evento, compartilharíamos ideias e experiências que nos permitam identificar as condições materiais, organizativas, didáticas e afetivas para que nos auxiliem na tarefa de construção de uma educação efetiva e significativa. Convidamos, neste momento, as seguintes autoridades para comporem a mesa de abertura. A magnífica reitora, a professora Lúcia Pelanda. A vice-reitora, a professora Jennifer Saf. A professora Márcia Rosa da Costa, pró-reitora de graduação e representante da comissão coordenadora deste evento. O pró-reitor de pesquisa e pós-graduação da UFSPA, Ayrton Tettelbaumstein. A professora Madalena Maria Botelho Folque de Mendonça Patrício, professora da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. A professora Cleidilene Ramos Magalhães, coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Ensino na Saúde da UFSPA e representante da comissão coordenadora deste evento. Convidamos a professora Márcia Rosa da Costa, representante da comissão coordenadora deste evento, para fazer a abertura do simpósio. Bom dia, nossa magnífica reitora, nossa vice-reitora, professora Jennifer, autoridades da mesa, professora Madalena Patrício. Bom dia a todos e a todas. É com grande satisfação que estamos iniciando as atividades do 3º Simpósio Internacional de Ensino na Saúde. O evento, como foi dito agora no início, tem como objetivo promover um espaço de encontro, de troca de saberes e experiências de ensino e pesquisa entre docentes, estudantes e pesquisadores, que tem a área de ensino como objeto de análise e reflexão. O evento foi organizado através da parceria entre a Pró-Reitoria de Graduação da UFSPA e o Programa de Pós-Graduação em Ensino na Saúde. Faz parte do Programa de Formação Continuada de Docentes da UFSPA e, pela primeira vez em nossa universidade, estamos promovendo um evento de 2 dias voltado para a formação docente, previsto em calendário anual, possibilitando aos docentes que não tenham atividades com aulas na graduação e na pós-graduação e que possam participar e estar durante todo este período conosco, desenvolvendo as atividades.
Tudo que nós realizarmos durante estes 2 dias foi muito planejado, foi pensado com muito cuidado e com muito carinho para atender às necessidades e interesses dos nossos docentes e dos nossos discentes do PPG Ensal, do Programa de Pós-Graduação em Ensino na Saúde. E sabedores que somos da importância da abordagem do ensino na saúde e do papel da universidade como espaço de produção e difusão de conhecimento, o simpósio também abre suas portas ao público externo. O simpósio tem, na sua 3ª edição, como tema central a educação baseada em evidências, visando problematizar com a comunidade acadêmica um tema de grande relevância e de expressivo interesse na atualidade, sobretudo no cenário internacional. Fundamentar e articular os processos educativos em evidências constitui-se um desafio, sobretudo em tempos de aceleradas mudanças e de pulverizações teóricas e metodológicas. Podemos correr o risco, com tudo isso, de, em nome de inovações e ou modismos, deixar de lado ou até mesmo esquecer nossas bases teórico-conceituais que permitem o acompanhamento cuidadoso e bem fundamentado, que reúne evidências científicas para sustentar e fortalecer nossas práticas educativas. O ensino na saúde, seja na sua formação inicial ou na formação permanente dos profissionais da saúde, requer atenção constante, integrada e interdisciplinar da área da educação e de todas que estão implicadas na saúde. Os profissionais que desenvolvem essa formação na docência ou na integração ensino-serviço necessitam de ações significativas para contribuir na qualificação da ação profissional. Queremos que estes 2 dias possam contribuir com elementos pedagógicos para a ampliação dos conhecimentos e o aprofundamento das reflexões daqueles que atuam no dia a dia com a formação de profissionais da saúde. Agradecemos o apoio da Reitoria, da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, da Pró-Reitoria de Planejamento, da Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários e da Pró-Reitoria de Administração, que foram e estão sendo incansáveis conosco para estarmos hoje com toda a estrutura disponível para a realização deste evento. Ainda de forma muito especial, nós agradecemos o apoio do curso de Gastronomia e da Unasus UFSPA. Nossos discentes do PPG Ensal, a equipe da Prograde, a equipe de apoio às salas da UFSPA, a ASCOM e o NTI, pois sem o auxílio deles, seria praticamente impossível estarmos aqui hoje. Desejamos que todos se sintam acolhidos e que aproveitem os espaços que teremos para reflexões e trocas. Um bom evento. Muito obrigada. Convidamos, então, agora a professora Cleidilene Ramos Magalhães, coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Ensino na Saúde na UFSPA e representante da comissão coordenadora do evento. Um bom dia a todos e a todas. Então, em nome da comissão coordenadora do evento, enfim, da coordenação do Programa de Pós-Graduação em Ensino na Saúde, gostaria de dar as boas-vindas, né, a todos e a todas, e dizer que para nós é uma imensa alegria, né, poder realizar esse 3º Simpósio Internacional de Ensino na Saúde. Vale lembrar que o 1º e 2º encontros eles ocorreram no ano de 2015 e 2016, respectivamente. Naquele momento tivemos, naqueles 2 momentos anteriores, tivemos a oportunidade de dialogar, né, com diferentes pesquisadores, com os nossos alunos, professores, e seguimos, né, no ano de 2017 com uma pausa, e neste ano de 2018, nessa nossa 3ª edição, que tem, então, a parceria, como já foi anunciado, da Pró-Reitoria de Graduação, para a promoção deste evento conjunto, né, para a formação, qualificação docente dos nossos professores e também dos nossos alunos. Aproveito, em especial, para dar as boas-vindas aos nossos alunos
da 5ª turma do Programa de Pós-Graduação em Ensino na Saúde. Essa atividade é também, de certa forma, uma atividade inaugural para os nossos mestrandos. Então, a todos e a todas, boas-vindas, né? E gostaria de dizer, de reforçar, melhor dizendo, assim como a Márcia já destacou, que o evento ele foi pensado cuidadosamente, né? As temáticas, as pessoas escolhidas, as atividades foram pensadas cuidadosamente para que a gente pudesse, de fato, ter um espaço de reflexão, de compartilhamento de experiências, né, de saberes e de discussão teórico-metodológica, para que a gente possa desenvolver e seguir desenvolvendo as nossas atividades aqui na universidade, para quem é daqui e para quem é de fora, né? Para que a gente possa pensar o ensino na saúde, né? O desenvolvimento das nossas ações com um respaldo e com um momento de reflexão, né? e de diálogo com as bases teóricas e com, principalmente, autores contemporâneos e com reflexões e discussões contemporâneas que têm acontecido fora, né? E dentro, e, de certo modo, que a gente possa ter esse espaço e que esse espaço, esperamos, que ele possa ser contínuo, continuado, como precisa ser, né? A formação profissional, a formação docente, para a gente pensar o ensino na saúde em especial. Então, só gostaria de, mais uma vez, desejar boas-vindas a todos e que nós possamos ter 2 dias bastante produtivos, né? E que a gente espera que todos aproveitem. Tá bom? Obrigada. Com a palavra, a magnífica reitora Lúcia Pelanda. Bom dia. Eu saúdo a professora Madalena e, em seu nome, todas as docentes e docentes, os técnicos administrativos e técnicas, alunas e alunos e o público externo. Sejam todos muito bem-vindos. Então, eu pensei, não posso deixar de trazer uns slidezinhos. Eu pensei da gente discutir um pouquinho por que parar e refletir. Então, a Conferência Mundial sobre Educação Superior em Paris, de 98, que vai se repetir o ano que vem, e da Unesco, em 2009, reafirmaram que a universidade tem que ser um lugar de acesso aberto a todos, em igualdade de condições. Tem que fazer a educação para a cidadania e deve ser considerada como um bem público. As instituições de ensino superior devem desenvolver sua função crítica por meio da verdade e da justiça, submetendo todas as suas atividades à exigência do rigor ético e científico. Além disso, toda a intelectualidade está estudando educação baseada em evidências. Como profissionais de saúde, nós temos poucas oportunidades de formação pedagógica. Nós temos uma boa formação profissional, mas raramente temos formação para sermos professores. Com raras exceções, a nossa graduação e as nossas pós-graduações não nos preparam para a sala de aula. Por isso, nós tendemos a reproduzir a forma como nós mesmos aprendemos. Afinal, nós aprendemos bem, não é mesmo? Mas, enquanto isso, o mundo vai mudando. Os nossos alunos de hoje são muito diferentes dos alunos que nós fomos. As nossas formas de fazer nem sempre se encaixam nesse mundo em movimento. Por isso que nós precisamos tanto de pessoas como a professora Madalena, para nos estimular a inovar no ensino, para nos estimular a aprender a ensinar, para nos reconectar com a nossa paixão, que é de formar profissionais de saúde. E, por isso, nós lhe agradecemos imensamente por ter vindo a Porto Alegre nos iluminar com a sua sabedoria e sua experiência.
Assim como a Márcia, também quero agradecer à Prograde, ao PPG Ensino na Saúde, à Proplan, apoio às salas, às COM, UNASUS, NTI, ao gabinete, ao cerimonial e a todos que se envolveram nesse evento, às palestrantes e aos palestrantes. E a todos vocês que estão aqui hoje com vontade de refletir e questionar. Esse momento é muito significativo para a UFSCPA e eu quero agradecer muito por todos concordarem em construí-lo junto conosco. Recentemente, agora em junho, houve a educação regional de educação superior em Córdoba, na Argentina, comemorando os 100 anos da reforma de Córdoba. E o que se reafirmou, de novo, sobre aquilo que eu falei, né, sobre os vertiginosos câmbios que se produzem na região e no mundo em crise, e que nos convidam a lutar por uma mudança radical, por uma sociedade mais justa, democrática, igualitária e sustentável. Os universitários de hoje, assim como os de um século atrás, nos pronunciamos a favor da ciência com humanismo e da tecnologia com justiça, pelo bem comum e pelos direitos a todas e todos. Então, essa foi a carta final da Conferência de Córdoba. E é importante a gente ter tempo para refletir sobre a nossa prática. Não dá para a gente trocar o pneu do carro andando, então não é um luxo, é uma necessidade a gente parar 2 dias sem aula para poder pensar. E acho que a professora Ana Vasquez vai concordar comigo que uma das coisas que melhora o nosso senso de engajamento no trabalho e a nossa felicidade geral é ter um senso de propósito, melhoria contínua e poder refletir sobre o que a gente faz. Então, eu trouxe algumas más notícias primeiro, já que nós estamos todos juntos, eu acho que é importante a gente falar um pouquinho sobre as más notícias e depois as boas notícias. Sempre é bom começar pelas más, né? As más notícias, professora Juliana, é que o sinal está fechado para nós, que somos jovens. A gente está vivendo um momento de crise atual, e é muito importante que a universidade tenha contato com esse contexto, o que está acontecendo fora. Não só com a existência pública, com a realidade histórica e com o presente. Senão, a gente corre o risco de nos desconectarmos da realidade. O que está acontecendo é um momento de ataque sistemático às universidades públicas e de cortes orçamentários. Na imprensa, o que aparece é que a universidade é mal gerida, é muito cara, o aluno que estuda aqui é muito caro e que a educação está em ruínas e é de baixa qualidade. Também tem vários artigos dizendo que os professores são os marajás, têm muitos privilégios e são os culpados pela crise do país. Só que a realidade é que as universidades federais estão sempre entre as melhores do país em todos os rankings, seja rankings privados ou públicos. Entre as 20 melhores do Brasil, 18 são públicas. Todas as que aparecem nos rankings internacionais são públicas. E as universidades federais formam um ecossistema diversificado que faz mais de 80% da ciência do país. E isso é fundamental para a nossa soberania e para a nossa independência. Nós temos professores mais qualificados, nós temos cursos mais complexos, com laboratórios, com turmas menores, e nós temos extensão que beneficia a sociedade. E o aluno da escola privada, que custa mais barato, não faz pesquisa, não faz extensão, e mais da metade desses cursos são de Direito, Administração e Pedagogia, que, apesar de serem cursos muito importantes, são cursos que têm um custo por aluno mais baixo. Então, não tem como comparar um custo de uma universidade federal com o custo de uma universidade privada. Esse aqui é o número de matrículas nas universidades federais, desde 2002 até 2016, agora subiu um pouco a coisa. Nós estamos perto de 1.200.000 alunos. Esse aqui é o investimento de custeio nas universidades, que vem diminuindo, e para 2018 diminuiu mais ainda. E esse aqui é o investimento de capital. Nós já chegamos a ter 3,5 bilhões, e esse ano nós temos menos de 800 milhões, com previsão de piora para o ano que vem. E esse aqui, então, é o custo por estudante, que vem diminuindo nos últimos anos, graças a uma gestão eficiente e melhor organização dos recursos. Então, aquela acusação de que as universidades são mal geridas também não é correta.
E é exatamente quando uma crise sufoca uma nação que é necessário duplicar os recursos destinados ao saber e à formação dos jovens, para evitar que a sociedade caia no abismo da ignorância. Essa foi uma frase que o nosso outro professor honoris causa, o professor Nucci Wardini, da Universidade de Calábria, nos disse o ano passado. Então, agora chega de más notícias, boas notícias. As boas notícias é que nós estamos juntos aqui, e para a gente mudar o mundo é só estar junto. Então, lembrando da nossa missão, a nossa missão, aprovada pelo CONSUM, é formar profissionais da área das ciências da saúde com princípios humanistas e responsabilidade social, e produzir e compartilhar conhecimento. Para isso, nós temos um planejamento que coloca as pessoas no centro, os estudantes, a comunidade, os docentes e os servidores da UFSCPA. Temos eixos de comunicação e transparência, otimização e democratização dos recursos, gestão baseada em evidências, além dos nossos projetos em ensino-aprendizagem, extensão, pesquisa e inovação e internacionalização. Então, só para contar um pouquinho do que anda acontecendo, muitas das coisas dependem de nós, muitas das coisas dependem de investimento, mas muitas coisas dependem de nós, o que a gente está podendo fazer, né? Então, o que a Prograde tem feito? Investido muito nessa questão da formação docente, na discussão do PPI, na mudança do sistema de matrícula, na inclusão no ensino superior, então, a formação continuada, né, com seminários temáticos. O projeto de unidiversidade contra o machismo, o racismo, o assédio, contra toda forma de preconceito e discriminação, porque a gente acredita que essas coisas não têm lugar numa universidade. Então, é uma campanha da UFSCPA pela equidade, pelo respeito, pela cultura da paz. A questão da participação e da comunicação, então, os diálogos, a participação, a gente está aqui junto hoje, a sessão de perguntas do blog, o Saiba Mais, que são momentos, encontros que a gente começou agora no primeiro semestre, para saber mais sobre como funciona a universidade. Então, vai ter, em breve, um momento desses para a gente falar sobre orçamento, por exemplo. A questão da promoção da saúde, né, da nossa integração, da cultura, do apoio muito importante que o NAP vem prestando, nossos momentos de estar juntos, né, que a gente acha que isso também é saúde. Opa! Volta. E a questão da organização geral, com um mapeamento de processos, que para nós isso é muito importante. Queria destacar o trabalho excelente que o NQI vem fazendo, porque assim, não tem como a gente desburocratizar, não tem como a gente melhorar a eficiência se a gente não mapear antes. E muitas das coisas que a gente faz como professores, são muito repetitivas e a gente poderia simplificar, mas para poder simplificar a gente precisa mapear. E o NQI está trabalhando muito nisso. Eu assim, tive uma aula há umas 2 semanas atrás, mapeei alguns dos meus processos e já vi a diferença na minha vida. Então, eu recomendo fortemente, apesar de parecer uma coisa meio engraçada que esse pessoal quer com mapeamento, é uma coisa que ajuda muito, em termos práticos, a gente economizar tempo e economizar trabalho para poder ter mais tempo de pensar. A questão da democratização do espaço físico, que está sendo discutida, a inovação e o nosso projeto de clínica da família, que também a gente vai ter um momento para falar sobre ele. Também coloquei ali o boletim de serviço da UFSCPA, que é mais uma ação de transparência para que todos saibam todas as decisões que são tomadas na universidade. Então, em relação à inovação na educação e saúde, ela inclui novas abordagens no ensino, na saúde, na aprendizagem e na avaliação. E isso aqui, desculpe, mas não está aparecendo aqui, mas isso aqui é citação da professora Madalena. Está aparecendo aqui embaixo, tem a citação. Como ela diz, determinadas pela explosão do conhecimento e tecnologias, pela nova forma de viver e de atuar dos pacientes, que hoje têm direitos e expectativas diferentes, bem como pelos alunos que chegam hoje à universidade. A mudança para uma educação baseada em evidência, em vez da educação baseada em opinião, que é uma transição que a área da saúde já fez há algum tempo.
a necessidade de alinhar e colocar em melhor sintonia as prioridades da educação e dos sistemas de saúde são outros grandes desafios que a educação médica enfrenta atualmente. Essa entrevista foi uma entrevista que ela deu sobre educação médica, mas eu acho que pode muito bem se generalizar para todos os profissionais da saúde. E quando eu falo profissionais da saúde, eu quero incluir todos os nossos alunos. Os cursos inovadores de informática biomédica, química medicinal, física médica, gestão em saúde estão ao lado dos seus irmãos com mais tradição. Mas em nenhum deles haverá sucesso se não lembrarmos que o objetivo final é melhorar a vida de um ser humano. Com um software, com um novo composto químico, prevenindo toxicidades, ajustando a radiação mais adequada para um tratamento contra o câncer, pensando em um sistema de saúde justo e acessível. Ninguém, nem que seja da área mais exata do mundo, deixa de ser um ser humano. E para ser professor é preciso ser humano. A gastronomia também na nossa universidade tem uma exceção importante na área da saúde. Cada vez mais estimulada por essa gestão, pela coordenação do curso e por seus excelentes professores, que têm projetos maravilhosos, extremamente pertinentes, em uma universidade especializada na saúde, que foca o ser humano integral. A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Devemos promover a coragem onde há medo, promover o acordo onde existe conflito e inspirar esperança onde há desespero. E se a educação é uma forma de mudar o mundo, aqui temos a oportunidade de fazer a nossa parte. Refletindo sobre a nossa prática, podemos melhorar continuamente. Formando profissionais de saúde, produzindo e compartilhando conhecimento de acordo com a missão da universidade, podemos multiplicar essa missão. Eu acredito que algumas coisas não mudam. Os valores que nós aprendemos com os nossos antigos mestres não vão nos abandonar. Os formatos podem ter mudado, mas queremos que os nossos alunos tenham a oportunidade de refletir sobre a arte das profissões da área da saúde, que vejam o ser humano para além da técnica. Então, convido vocês a plantar essa semente. Muito obrigada. Agradecemos, então, a presença de todos e todas na mesa. E, neste momento, a mesa se desfaz e convidamos, então, as autoridades a se dirigirem aos seus lugares reservados no auditório. Esse que estava aberto. Mas a Márcia vai falar primeiro. Convidamos a professora Márcia Rosa da Costa e a professora Madalena, que já estão lá, mas que elas permaneçam, então, é o convite, mas elas já estão lá, né? E convidamos, então, a professora Márcia Rosa da Costa para tomar a palavra. Bem, então, é com uma imensa alegria e honra que nós temos a presença da professora Madalena Patrício. Então, nós agradecemos imensamente a disponibilidade dela para estar aqui conosco nestes 2 dias, realizando essa atividade. E hoje, no final da tarde, muito em especial, nós convidamos a todos para a cerimônia que nós teremos, né, de homenagem à professora Madalena e de concessão do título honoris causa, né, pela grande contribuição que ela tem dado à formação dos profissionais na área da saúde e à educação médica, né. Então, é uma alegria muito grande termos ela conosco. Nós vamos, então, dar início às atividades do simpósio com a palestra a ser proferida pela professora Madalena, Educação Baseada em Evidências. A professora Madalena é professora de Educação Médica da Universidade de Lisboa, subdiretora do Departamento de Educação Médica da Universidade de Lisboa, presidente ex officio da EIME,
Association, International Association for Medical Education. É membro do Centro de Estudos em Medicina Baseada em Evidência. É consultora externa da World Federation for Medical Education e da Organização Mundial da Saúde. Além da avaliação de competências clínicas, os seus principais interesses são humanização da medicina, ensino na comunidade, responsabilidade social das faculdades de medicina e exame clínico estruturado por objetivos. Então, nós teremos a grande honra de poder agora ouvi-la e depois termos um espaço para conversar com ela. Eu queria começar por agradecer este convite e por estar aqui pela terceira vez, o que me emociona porque tenho umas memórias tão boas de Porto Alegre, e também agradecer desde já, embora diga isso mais tarde, a distinção que não mereço e que me fez acordar hoje um dos melhores dias da minha vida. Obrigado. Mas depois vemos isso. Um grande obrigado a todos, sobretudo à magnífica reitora, às excelentíssimas vice-reitoras, a todos vós que estão aqui hoje, docentes, alunos e, entre vós, muitos amigos das outras vezes. O que me pediram para falar foi educação baseada na evidência. E se eu ponho aqui isto, Chair of BIMI Board, é só para dizer, na verdade presido este órgão, mas não é por orgulho nem por nada, é só para alertar que eu posso estar enviesada, portanto admito críticas e tudo, mas no meu caso vão ver passar a minha paixão por tudo isto, mas temos tempo depois no espaço para discutir aquilo que tenham como críticas. E antes de avançar, eu queria começar por dar os parabéns a esta assistência maravilhosa, que não é só de medicina, mas que é de todas as áreas da saúde, e o que mostra que já estão a viver a interdisciplinaridade, e dou-vos os parabéns por isso. E dou também os parabéns por estarem aqui estudantes, porque eles são uma força viva, e pelo menos connosco, e tenho a certeza que aqui também, as mudanças que vamos fazer, temos que as fazer com eles, e muitas vezes são eles que nos empurram. Portanto, onde é que estão os estudantes? Levantem-me os braços, só para ver se... Eina! Ai, não pensei que fossem tantos. Já têm cara de gente grande. Estava a tentar encontrá-los e não os vi. Parabéns por estarem cá e parabéns, e apaixonem-se pela educação médica. Temos isso na nossa escola e é maravilhoso. O desafio de hoje é este: In God we trust. All others must show data. Vamos lá ver, no fim, se enchemos este copo, se alguma coisa muda para nos convencermos da necessidade de evidência. Estruturei esta apresentação em 5 pontos. Porquê a evidência em educação? Será possível a evidência em educação? BIMI Collaboration como uma resposta? BIMI, protocolos, checklists e resultados? E mensagens finais. Vamos abordar o primeiro. Ao longo desta conferência, haverá alguns pontos que eu vou falar, que já falei nas visitas que cá vim e que provavelmente muitos ainda recordam. E eu vi há bocadinho espantada como é que a nossa magnífica reitora relembrou alguns pontos por onde eu vou começar. E aqui estão eles. Um primeiro, porque eles são necessários para percebermos porque é que é preciso a educação baseada em evidência. O primeiro deles é a globalização. E nós, ao longo do Congresso, porque tenho outras intervenções, desenvolverei mais. Novas fronteiras, novas oportunidades, nova mobilidade do mundo global. Exige que todos estejamos a trabalhar com base em evidência. Novas abordagens no ensino e educação, nomeadamente a explosão dos conhecimentos, as novas tecnologias, os novos pedidos, os novos direitos e as novas expectativas dos doentes, com outros requisitos. Os novos alunos que chegam às nossas escolas completamente diferentes dos alunos de antigamente, mais que não seja pela sua bagagem em tecnologias, em internet. O
que eles sabem e aquilo que nos confrontam é de tal maneira diferente que é preciso termos evidência para lhes responder. A nova visão das escolas médicas. E porquê? Porque às escolas médicas é pedida uma maior responsabilização social. É pedida que ela saiba defender-se e dizer porque é que atua de uma ou de outra maneira. Ela tem que responder perante o público, perante a sociedade. Não é só no conselhos internos. E isso exige evidência. E por fim, tal como disse em 2016 ou 2017, temos que mudar com base em evidência. É dos grandes desafios a nível mundial. Para mim é o quarto. Mudar com base na evidência. Porquê? Porque, embora nós tenhamos que nos questionar se ela é importante e se estamos uma vez que estamos a falar de uma ciência humana, na verdade, e eu trago aqui uma capa do British Medical Journal, 2000 ou 2002, e a pergunta que se fazia nessa altura, e que eu acho que ainda fazemos, é o que é um bom médico? And how do you make one? Eu não diria como fazemos. Nós não fazemos médicos, eles fazem-se. Mas, enfim, interpretando isto, como é que favorecemos que ele se forme? Esta é a questão essencial. E se não tivermos evidência a sustentar o nosso percurso, se calhar estamos a perder tempo, se calhar não é tão eficiente e tão eficaz. E esse é o grande desafio. Esta questão do Times é, portanto, ativa e, na verdade, ela permanece porque temos que procurar o que funciona melhor. E é fundamental, portanto, tal como aconteceu e como já disse a magnífica reitora, é fundamental que a educação se faça um caminho semelhante com o que se fez em medicina. Tem que haver uma resposta para responder aos desafios do mundo global, do doente de hoje, do ensino das tecnologias e dos novos alunos, da responsabilidade social das escolas. Porquê? É muito simples. A educação, não há um melhor método. Eu nunca posso dizer este é o melhor método para avaliar ou este. Bom, há alguns que eu sei que se eu vou avaliar competências práticas com uma prova escrita, é óbvio que não. Mas depois há um conjunto de variáveis que tudo muda e dependendo da circunstância, do local da pessoa, com todas as suas qualidades do docente, nós não temos um único melhor método. Portanto, temos que ir à procura do que funciona. E o que funciona melhor, como, quando, quem, quando, ou seja, em que circunstâncias. E é por isto que nós não dizemos educação baseada na evidência, mas nós falamos da melhor evidência em educação na área das ciências da saúde, ou falando na BIMBI, Best Evidence Medical Education, é a melhor para determinados contextos. E também, tudo isto traz-nos uma certeza que é a necessidade de mudança de uma educação baseada na opinião para uma educação baseada na evidência. Porque ao fazê-lo, nós damos argumentos à escola e tornamos possível que a escola não é só para se defender, é ao contrário, é na procura de uma excelência e daquilo que funciona melhor. Passamos para o segundo ponto. E ele é mais difícil. A pergunta é: será possível evidência em educação? Estamos a falar de uma ciência humana. Bom, tenho a certeza que todos estão, mas quem está a par do que é a medicina baseada na evidência, põe-me a mão no ar? Portanto, Evidence-Based Medicine. E da Cochrane? Também, praticamente todos. A Cochrane é um grupo internacional que se dedica à medicina baseada na evidência, baseando-se na aplicação do método científico a toda a prática médica, portanto, rege-se por práticas científicas. No Brasil, sei que foi começada pelo Dr. Álvaro Najib Atalá, etc., que começou com este percurso e tem-se desenvolvido, e ainda agora a falar aqui com o professor que está aqui na primeira fila, já não está? Está ali, está na terceira. Ele me falava que tinha estado com um grande amigo e professor também na minha escola a definir guidelines, etc. Isto tudo no campo da medicina. Mas quem é que está a par
do que é a educação baseada na evidência. E quem é que está a par da BEME, Best Evidence Medical Education? Pode pôr a mão no ar, só para eu ter a noção? Menos. Então vamos ver se hoje saímos de cá um bocadinho apaixonados por este desafio. A BEME, o que é BEME? A BEME Collaboration, portanto, essa ideia de melhor evidência disponível, é um grupo internacional que se dedica ao desenvolvimento da educação baseada na evidência e não na opinião, nas profissões médicas na área de saúde. E a BEME no Brasil, eu não sei como ela começou, mas tenho tido contactos com muitos docentes que vêm quer às reuniões da BEME, quer na AIME, e sei que está a acontecer, não sei de uma forma formal. E espero que hoje aqui se vá desenvolver um foco enorme e que já vamos ver mais para o fim se podemos colaborar de outra forma. E voltamos à questão que nos traz. Será possível falar de evidência em educação? Como é que se posiciona a Evidence-Based Medicine, portanto a medicina baseada na evidência versus BEME, Best Evidence Medical Education? Nós fizemos, ou tentámos em Lisboa, avançar um pouco com este conhecimento e publicámos um artigo no Medical Teacher e temos uma apresentação. Este é o artigo e eu vou-vos depois enviar, se a organização deste simpósio permitir, vou enviar toda a bibliografia de que falar por e-mail, portanto poderão tê-lo. E preocupámos em saber Systematic Reviews of Evidence in Medical Education and Clinical Medicine. Is the nature of evidence similar? Será que a evidência é semelhante nestes dois campos? E para responder a esta questão, nós decidimos examinar na Faculdade de Medicina de Lisboa as bases da evidência educacional comparada com as bases da evidência clínica. A diferente natureza da ciência que está subjacente a estas duas práticas. E partilho agora os resultados deste estudo que foram apresentados e que também já falei deles cá, numa das vezes que cá estive, que foram apresentados na conferência da AIME em Lyon. Portanto, Systematic Reviews in Medical Education and Clinical Medicine. E a pergunta era, is there a difference? Há alguma diferença? Quais as maiores diferenças entre a Cochrane e a BEME? O que é que se passa? E a metodologia, revisões da BEME e da Cochrane foram comparadas para identificar semelhanças e diferenças e estas comparações foram feitas no Centro de Medicina Baseada na Evidência, onde há um ramo educacional na Faculdade de Medicina de Lisboa. Portanto, nós tentamos com aquilo que fazemos, uns fazem no campo da medicina, outros no campo da educação, pensar em semelhanças e diferenças. Mas antes de vos dar os resultados ou aquilo que é essencial, acho que é importante para percebermos no futuro como é que podemos agir neste domínio da evidência, definir o conceito de causalidade. E causalidade, tanto para a medicina clínica como para a educação, quando é que falamos que um fator é causa de outro? Quando, se ativo, ele aumenta a frequência do evento. Isto quer dizer que ele causou qualquer coisa, teve um impacto nesse evento. Isto é verdade, tanto na medicina como na educação, mas na área da saúde temos que considerar outro aspecto muito forte e que eu não introduzi. Ao longo vou deixando algumas palavras em inglês porque eu acho que têm uma força. Confounding variables. Não me deu jeito de pôr em português variáveis que confundem, confundentes. Portanto, peço-vos desculpa e fica aqui. Temos que falar e temos que ter a noção destas confounding variables, que são fatores externos que relacionam, mas não são causas diretas. Na verdade, o esquema é o seguinte, nós temos uma causa e um determinado resultado que é variável como uma variável dependente e temos, em alguns casos, a presença das tais confounding variables, que são os fatores externos que correlacionam, mas não são causas diretas. E o problema é que estes confounding variables são completamente diferentes em educação do que em medicina. Nós podemos, de certa maneira, procurar a evidência, por exemplo, do medicamento da aspirina em doentes com uma determinada patologia, hipertensos, etc., 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 e ver parâmetros tais como efeitos na hipertensão e variedíssimos outros indicadores. Mas será que podemos
com a mesma evidência, olhar para os efeitos de uma aula e perceber quais são os efeitos nessa aula nos estudantes? Não, pois não. Não. Porquê? Porque há tantos fatores em jogo, desde o carisma, mesmo uma aula, com os mesmos slides, a mesma estrutura, a mesma indicação dos pontos-chave, dada por um ou outro professor, pode ter efeitos diferentes. Um grupo ou não de alunos pode, de facto, também arrastar todos os efeitos de outra maneira. Portanto, há sempre uma dose muito maior destas variáveis que confundem. Mas, pensando mesmo assim, as duas abordagens em tempos de evidência, nós temos passos comuns, temos semelhanças. E quais são eles? Vou enumerar 5 que considero essenciais. Ambos, quer a BIMI, quer a Cochrane, procura partir de uma questão relevante. O segundo tem que ter uma pesquisa orientada e métodos e critérios muito bem definidos para a seleção dos estudos primários. Terceiro, igualmente, um rigor total na codificação e avaliação crítica dos estudos primários, uma definição e opção pelos métodos de síntese de evidência, e ambas devem, obrigatoriamente, publicar implicações para a prática. Estes são pontos que estão em comum nas duas abordagens. Mas a especificidade da educação, e já dissemos, com o forte efeito dos confounding variables, que correlaciona, mas não são causa direta, arrastam diferenças. E então, enquanto a síntese na Cochrane dá um ponto estimativo, dá um valor, diz que para estes doentes a influência da dita aspirina ou de outro medicamento é tal, é um ponto, etc. E é, digamos, não diria fácil, mas mais fácil definir guidelines. Isso não acontece em educação. Na BIMBI, apenas podemos mostrar o que funciona, para quem é que funciona, em que circunstância. O problema da generalizability é muito diferente. E, por outro lado, enquanto a Cochrane pode fazer um statement e dizer, a partir daqui, é importante, ou os guidelines indicam que este medicamento tem que ser dado a todos, salvo não sei quem, etc., na BIMI apenas podemos fazer recomendações gerais, alertando para aquilo que foi feito num determinado contexto. Concluindo, a metodologia, aqueles 5 passos comuns, é semelhante. A maior diferença tem a ver com essas confounding variables e as diferenças entre ambas são provavelmente mais uma diferença de grau do que uma existência de uma diferença fundamental. Acho que por aqui basta-nos, e eu de qualquer maneira darei e enviarei o artigo onde podem depois ler de uma forma mais exaustiva tudo aquilo que conseguimos comparar e correlacionar nestas duas abordagens. E a questão, voltamos ao mesmo. Portanto, se admitirmos que é importante essa evidência, que formas de evidência? Que formas existem em educação nas áreas da saúde? Porque estamos aqui, e eu comecei logo a falar na BIMI, que é provavelmente, como outras revisões secundárias, como outra investigação secundária, um extremo da escala. Mas nós temos outras evidências. Temos evidências de dados da experiência. Somos, muitos de nós, professores há 40, 50 anos, 30, 20, vamos aprendendo, temos dados daquilo que funciona e não funciona. Temos a literatura, temos guias, temos estudos, temos artigos, etc. Tudo isto se pode equacionar. Vamos ter, está a começar em marcha, na AMI, qualquer coisa que se chama, e que tenha a honra de ter sido desafiada para o primeiro grupo, ASK-AMI. E então estamos a fazer um determinado número de perguntas e respostas que tenta responder às questões que todos nós, docentes, temos todos os dias. Qual é o número ideal para fazer um pequeno grupo de trabalho? Eu não sei, milhares de pequeninas questões que vamos tentar ter traduzidas e organizadas e disponíveis na MedEduardo. Porquê? Porque consideramos que nem todas as questões estão respondidas em termos de revisões sistemáticas. E mais, temos as revisões sistemáticas, como a Cochrane e a BIMI, etc. E é dessas que vamos falar.
todas elas são publicadas no Medical Teacher, portanto, se quiserem ver o que está para trás, e também podem ir, eu vou daqui a bocadinho falar no website. E passamos, portanto, ao terceiro ponto. Este terceiro ponto que tem a ver com a BIMI Collaboration, esta Best Evidence Medical Education, como uma possível resposta à necessidade de evidência. Apresentei isto só para nos dar, ou para nos trazer evidência de como é impossível estarmos a par de evidência em tudo. Isto foram as discussões, os grupos de trabalho, a short communication, os simpósios e as conferências, numa conferência da AIMI. Mas é impossível abordarmos isto tudo se não tivermos uma revisão secundária que nos vá dando resultados organizados sobre as principais conferências. E a questão que ponho é se podíamos estar atualizados. E tenho dados para a medicina, não tenho para a educação, mas se extrapolarmos, e partilho convosco, primeiro queria perguntar uma coisa. Quem é que leu um artigo na semana passada, põe a mão no ar? Uau, parabéns! Olhem que eu faço isto às vezes e são 3. 2. Bolas, ali uma data de estudantes. 3. Uau! Eu estou espantada, porque eu não sou capaz. Bom, nem me atrevo a perguntar 4. Bom, e o que é que isto quer dizer? Isto é extraordinário, o que aqui se lê. Porque normalmente eu não tenho esta resposta da audiência. Mas depois ficamos esmagados quando a seguir vamos a Sackett, que em 79 já dizia que para estarmos atualizados precisávamos de ler 5.500 artigos por dia, o que é completamente fora do pensável, e portanto precisamos da BIMI e precisamos da Cochrane, com os campos diferentes, para revisões secundárias. E Sackett dizia uma coisa muito interessante, é que ele dizia assim, pois é, e sabem qual é o problema? É que os professores na universidade, ele dizia outra coisa, ele dizia, sabem uma coisa, aquilo que nós estamos hoje a ensinar, daqui a 10, 15 anos, vai estar completamente revolucionado e metade não sabemos, vai ser provado que estamos a ensinar coisas que não estão certas. E depois ele dizia assim, o problema sabem qual é? É que os professores não sabem qual é essa metade. Claro, só 15 anos depois é que se vai saber. E, portanto, isto faz-nos que nós temos que pôr evidência em cima da mesa e temos que avançar nesse sentido, se queremos ajudar nesse update, nessa organização. E, portanto, tendo passado nestes 2 pontos de perceber se é possível a educação e se podemos avançar, vale a pena, se calhar, olharmos um bocadinho como é que a BIMI está estruturada, até porque pode ser que daqui nasça a vontade de alguém se juntar a este grupo. E vamos muito rápido, porque isto é apenas um funcionamento. Portanto, a BIMI, Best Evidence Medical Education, tem um board, e a responsabilidade do board é o desenvolvimento estratégico e a coordenação,
e estão aqui variadíssimos membros do board, que não interessa estar a passar, e depois tem o BREC. O BREC é como digamos, um corpo editorial numa revista, que a responsabilidade dele é rever, monitorizar e orientar as revisões da BIMI, do processo da BIMI. E nós já vamos ver do fim em que é que ele se distingue dos corpos editoriais das revistas. Mas, enfim, há este BREC. Depois há outra coisa muito interessante, que são os BICs. Os BICs são os BIM International Collaborative Centers, espalhados ao longo do mundo, e temos 18, que são aqueles que vão, ou que são supostos, em diversos sítios, de espalhar a cultura BIM e de colaborar com o board e com o BREC e com o board. Eles estão espalhados, embora muito concentrados, porque isto da revisão secundária e educação começou e normalmente começa por nichos e depois é que se vai espalhando mais. E temos aqui os 18 BICs, que também não interessa estar a ir a fundo, mas só para vos dar a noção. Bom, depois temos um user group, abertos sempre, antigamente chamávamos congresso, na conferência da AMI, se alguns de vós forem, qualquer pessoa, desde o autor ao revisor, ou mesmo aquele que só quer saber mais da BIMI, ou que quer fazer uma sugestão e dizer o que não está bem e o que falta, etc., pode aparecer e colaborar connosco, e vamos ver se temos isto também ativo online. E depois... desculpem, porque este devia ter sido antes do user, portanto o BREC, voltando atrás, é responsável perante o board pelas monitorizações das revisões, e os BICs são os responsáveis na prática por também reger e supervisionar as revisões propostas pelos autores. Depois, a seguir, os review grupos, e este grupo é fundamental, são os grupos de autores pelo mundo inteiro, porque se eles não tiverem qualidade, nem os BICs, nem os BRECs, nem o board conseguem fazer qualquer coisa da BIMI. Se não houver matéria-prima, estudos primários de qualidade, as revisões secundárias falham. E, portanto, aqui nós temos os primeiros autores dos estudos primários e também estes autores. Se os autores da BIMI não são capazes de, como já aconteceu, e eu tenho que ser crítica, se olho para trás há algumas revisões da BIMI, eu não encontro as implicações para a prática e muitos deles acabam a dizer que mais investigação é necessária, etc. Isso não é mais admissível. Nós temos que ter a BIMI a claramente dizer quais são as portas que se abrem, quais são as janelas que se fechem, mas tem que ter implicações para a prática. E depois temos também a AMI dando suporte logístico, etc., quer durante as conferências, quer no dia-a-dia, etc. Esta é a nossa estrutura e o nosso grupo. E vai haver agora, temos uma proposta para fazer no próximo executivo, que é durante a conferência da AMI, termos uma pequena comissão executiva para operacionalizar melhor, porque não é fácil com um board constituído pelos 18 BICs, de operacionalizar no dia-a-dia, portanto é provável que venhamos a ter um executivo. E fundamental também digamos, o centro, o office, a sede da BIMI, com uma assistente fantástica que nos dá suporte. Mas vamos ver agora qual é o processo, como é que a BIMI atua, ou se quisessem aqui começar, e eu desafiava muito que se formassem alguns grupos que quisessem avançar com uma revisão sistemática, o que é que tem que ser feito, como é que podem arrancar com isto? Temos vários passos. Primeiro, selecionar o tópico da vossa investigação, da vossa revisão sistemática. Eu fiz um sobre o OSCE, sobre a validade, fiabilidade e execuibilidade do OSCE. Mas podem fazer sobre qualquer tema, desde que o fulcro seja educação. Selecionar o tópico. O segundo, formar o grupo de revisão. E estes dois, eu disse primeiro e segundo, poderiam estar invertidos. Muitas vezes acontece o contrário. Forma-se um grupo com colegas que estão todos motivados para fazer uma BIMI review e a seguir decidem em conjunto o tema. Portanto, estar um ou dois, neste caso, é relevante. Terceiro, o grupo constituído a partir do tópico tem que decidir as questões e escrever o tópico. Escrever de forma clara, etc. E vai registar o tópico na BIMI. Ou seja, há um formulário próprio, vai à internet,
ao site da BIMI, vê e registra o tópico. E para quê? Primeiro, para ter a certeza, embora deva fazer essa pesquisa primeiro, se não há já uma revisão sistemática nesse ponto, e segundo, porque o BIMI Board, o BREC primeiro e depois o BIMI Board, vai-lhe dizer se de facto nos parece que aquela questão tem pernas para andar, porque já nos têm chegado questões. E uma vez chegou-me uma questão em que se propunha medir a emoção dos alunos no currículo oculto. Estão a ver o desafio, não é? Currículo oculto é aquilo que nós, todas as dimensões que trespassam e que acontecem nas escolas, mas que nós nem sequer conseguimos identificar, pois queriam ir fazer escalas para medir a emoção, que também é difícil, dos alunos. Portanto, quando nos chega uma questão destas, nós próprios ajudamos a clarificar, mas, portanto, tem que restar o tópico, é uma folhinha, e lá está, registra o tópico. E o tópico fica reservado, ou seja, ninguém mais usa esse tópico. E depois tem, eu creio que é 3 ou 6 meses, para registar o protocolo. E já vamos ver os pontos do protocolo. Depois, relata o progresso. 6 meses depois é pedido que diga qualquer coisa e, em princípio, 1 ano depois deveria ter a revisão acabada. Submete a revisão, portanto, o manuscrito final. Entra-se no processo de publicação e aqui o que é o maravilhoso? Aqui o que é fantástico é que se conseguirem ter qualidade, e já vamos ver quais são os critérios e quais são os passos do processo, tem a garantia de ter um artigo publicado no Medical Teacher, uma BIMI Review, disponível no website, etc. Quantos artigos fantásticos não são submetidos para um jornal de qualidade? Eu, por exemplo, posso falar do Medical Teacher, que sou do Editorial Board, e nós estamos a aceitar 3%. Nos restantes que rejeitamos, vão muitos artigos de qualidade. Muitas vezes o que nos faz escolher é a inovação, etc. Mas milhares de estudos de qualidade ficam para trás. Aqui tenho a certeza que, pelo menos a nível de publicação, o vosso esforço vai para a frente. Processo de publicação, portanto, é publicado no Medical Teacher, está disponível na BIMI. Depois deve este grupo atualizar a revisão ao fim de 5 anos, etc. E manter aberto um fórum de discussão. Portanto, isto é aquilo que é o processo que vivemos na BIMI. E que vos desafio a partilharem e a irem ver melhor. Mas temos aqui, e eu há bocadinho dizia que o BREC era um bocadinho diferente das comissões dos boards eleitorais de jornais, de outras revistas. Porquê? Porque na BIMI temos uma dificuldade enorme em acomodar 2 exigências. A primeira, nós queremos ter um alto nível na revisão, portanto, somos exigentes. E no segundo, queremos dar o maior apoio aos grupos de autores que estão a avançar. Isto não acontece num jornal. Num jornal, se por acaso não tem qualidade, podem vir umas críticas, às vezes podemos reformular, etc. Se não se consegue reformular, pronto, é descontinuada, não é? Aqui não, nós agarramos estes grupos de autores e tentamos levá-los a bom porto. E isso é o mais difícil. Eu acho que é mesmo das maiores dificuldades é conseguir que os grupos de trabalho, de revisores, consigam produzir uma qualidade que nos orgulha e, ao mesmo tempo, sermos capazes de os suportar. Portanto, isso é difícil. E portanto, a colaboração da BIMI com os BICs é também chave, porque os BICs vão um pouco junto dos autores fazer este trabalho. Vamos agora ver 2 pontos essenciais, melhor, 3 pontos essenciais da BIMI. Vai ser o protocolo, o checklist e também os resultados. Como é que é o protocolo da BIMI que eu há bocadinho falei e que quem faz, normalmente quem é capaz de fazer um bom protocolo, que se resume a 6, 7, 8 páginas manuscritas, normalmente depois consegue fazer uma boa revisão sistemática. Como é que se processa? No início, quando começamos, lembram-se lá atrás, quando submetemos o tópico, de falarmos de registrar um tópico, é preciso, é fundamental
que seja um problema educacional a ser investigado. É fundamental que, no fim, haja as tais implicações para a prática, que não se diga apenas mais estudos são precisos nesta área. E, portanto, todo o protocolo, como vão ver agora, organiza-se num círculo. Começa com esse problema educacional e vai ter que acabar dando resposta a esse problema educacional. E como é que isto funciona? Quando eu entrego um protocolo, entrego uma folha de rosto, e essa folha de rosto vai ter que ter, eu acho que tenho isto um pouco mais à frente, portanto, já falarei quando falar na checklist nestes pontos, tem que ter um background para situar o problema, eu depois dou os detalhes, tem que ter as questões-chave, os objetivos e as palavras-chave, tem que ter as fontes de pesquisa e a estratégia de pesquisa. Não traduzi, porque, mais uma vez, como as Confounding Scoping Review, é uma revisão de escopo, é levezinha. Eu não sei quem é que está ao corrente o que é uma Scoping Review, senão também posso... Quem é que está ao corrente? Eu vou mandar também um artigo. É, portanto, como se fosse uma pesquisa mais à vol d'oiseau, para nos apercebermos o que há e para não nos lançarmos num tópico que depois apenas tem 3 ou 8 artigos e que não existe, não é? Portanto, esta Scoping Review, os critérios de seleção, os procedimentos que vão ser seguidos para extrair os dados, a síntese da evidência, a justificação do modelo da síntese de evidência, pode ser uma revisão sistemática, pode ser uma revisão narrativa, podem ser várias, pode ser uma meta-análise, etc. Um cronograma dos tempos, com tempos e responsabilidades e quais são as fontes de financiamento e, provavelmente, qual o conflito de interesse. Portanto, isto organiza-se neste ciclo fechado, onde sempre a ideia inicial do primeiro problema tem que emergir e trespassar todos os pontos. Agora vamos ver os passos do protocolo, destes todos. A folha de rosto, eu não vou entrar com muito detalhe, mas é importante que tenha informação sobre a equipa. Porquê? Porque o BREC vai também olhar e perceber se na vossa equipa há capacidade pelos elementos para abordarem aquele tema. Nós não vamos entrar em grandes pesquisas, nem vamos poder saber, mas é importante, como vamos ver à frente, quando chegarmos à checklist, um determinado número de elementos. Portanto, é, no fundo, a informação sobre o título e sobre a equipa e outras contribuições e quais são as fontes de apoio. Depois, no background, nós temos que rever muito bem o tópico, o nosso tal, temos que o rever de acordo com o problema educacional que lhe está subjacente. E é isso que o tem que enquadrar. Temos que ser capazes de explicar porque é que aquela revisão é importante. E ao fazê-lo, temos que discutir conceptualmente e devemos procurar se há revisões anteriores nesse tema. E se houver, nós, por exemplo, temos 2 ou 3 revisões sobre portfólios e 2 ou 3 sobre skills de comunicação, mas abordam aspectos diferentes. Portanto, se houver outras revisões já feitas, quer da BIMI, quer noutros contextos, é preciso poder justificar o que é que esta revisão vem trazer. Depois, não se esqueçam deste enquadramento inicial do problema educacional. O terceiro ponto deste protocolo tem a ver com as questões, com os objetivos e as palavras-chave e temos que focar em aspectos práticos. De facto, aquele problema educacional tem que ser qualquer coisa que seja vivida, que seja operacional, não é uma construção abstrata do desenvolvimento de uma concepção de currículo ou qualquer outra coisa. É um problema prático. Depois identificamos a população, etc., permitir que os leitores possam perceber onde é que vamos chegar com a revisão e os objetivos têm que ser pertinentes e execuíveis, ou seja, perceber se são adequados à dimensão da equipa, etc., e as palavras-chave são fundamentais e têm que ser realizadas com muito cuidado. E aí vai ser muito importante o apoio também de um bibliotecário, etc., e de alguém já com experiência anterior na BIMI. Fontes de pesquisa, não direi muito,
tem que ser apropriada, tem que se tornar claro e deve ir em anexo ao protocolo quais são as fontes e o que é que vai ser feito e, idealmente, eu digo idealmente porque acho que isto não se consegue concretizar, a linguagem e a geografia não deveriam ser um impedimento, mas não é possível, não é a geografia. Eu só sou capaz, e o que fiz na minha revisão, só tenho recursos para tratar a literatura que está em inglês, disponível em inglês, o que já limita muito, não é? Mas, pronto, que isso tem que estar depois nos critérios da exclusão. Mas, digamos, eu quando ponho sinto-me sempre um pouco dividida quando ponho isto, mas tão lato quanto possível. E a ajuda de um bibliotecário. A Scoping Search, já expliquei há pouco, é permitir, ainda antes da search a fundo, quando já o protocolo foi apreciado, ir à internet e perceber o que há de estudos e até ser capaz, às vezes até nos ajudam a modificar a questão ou a perceber que ela não é relevante, que não há artigos suficientes, etc. E portanto, pode ter que mexer no tópico. Os critérios de seleção são fundamentais. Porquê? Porque é suposto que se eu fizer uma revisão sistemática, eu possa a seguir vê-la replicada. E isso só é possível se eu tiver os critérios de exclusão muito claros, para que os mesmos artigos apareçam se alguém quiser retomar ou se, por exemplo, 5 anos depois a minha pesquisa, a minha revisão sistemática não for um update, não for feito por mim, mas for por outro grupo. E, portanto, eu posso excluir estudos. Agora, o que eu não consigo admitir, e às vezes vejo, é, por exemplo, dizer que na pesquisa inicial foram encontrados 2.300 artigos e daí foram identificados 53 e depois excluímos de não sei quantos duplos, etc. Acabei em 13, quer dizer, e nada é dito nesses intervalos. Eu, na minha inicial do OSCE, em 2000 e tal, apareceram 1.300 artigos, mas depois tudo foi descrito. Eu não estava a fazer com pós-graduação, estava só pré-graduação, etc. Todos os critérios têm que mostrar muito bem porque é que excluo. As razões de exclusão. Extrair dados. Também temos que ser muito claros. A BIMI não admite que a extração seja feita apenas por um codificador. Precisamos de 2, no mínimo. Treino de codificadores e fase piloto é importantíssimo porque vem ao de cima aos erros. Na nossa revisão, os primeiros 75 artigos ensinaram-nos imenso e foram uma fase piloto e, portanto, isto é fundamental e também temos que definir aquilo que é preciso se não houver acordo entre os dois, tem que haver um terceiro elemento ou algum motivo para se chegar a consenso, etc. Síntese da evidência, como dizia há pouco, pode ser uma revisão sistemática, pode ser uma meta-análise, pode ser uma revisão narrativa, realista, um scoping review apenas, mas esse não entra dentro da revisão sistemática, e depois estabelecer um cronograma com os recursos, com a dimensão, etc., com a complexidade do tópico, etc. Tudo isto tem a ver com a vossa definição de responsabilidades. Financiamentos devem ser descritos e conflitos de interesse, como é óbvio. Portanto, isto é aquilo que está definido para o protocolo. Quando o protocolo sai bem feito, as questões estão límpidas. Se os critérios foram bem definidos, não há azares. Se as palavras-chave estiverem bem descritas, recolhemos os bons artigos, etc. O que é que nós fizemos? Depois de, quando estava, na altura estava no BREC, olho com o professor Vasco Carneiro, amigo aqui do professor que está ali, e que é o grande homem da medicina baseada na evidência em Portugal e que a partir deste ano temos mesmo um centro Cochrane, que só há 16 no mundo inteiro em Lisboa, na nossa faculdade, e com ele sentimos dificuldades e pensámos que seria útil se os autores tivessem a nossa checklist e se fizéssemos para nós uma checklist. Eu vou passar os passos, mas muito tem a ver com o que digo atrás. Vou-vos mandar este documento, não vou entrar em detalhe, senão se calhar maço-os muito, relativamente à checklist que o BREC vai usar, mas que nós damos aos autores antes. Porquê? Porque se os autores virem quais são os itens em que vão ser classificados, podem construir um melhor protocolo. E cá está, nós queremos é ajudar, não queremos chumbar protocolos. Portanto,
Trata-se de uma lista de verificação, eu estou sempre a chamar de checklist, que é feita com esse sentido. Portanto, nós vamos uma a uma, temos 12 secções, portanto não faz mal, não precisam de lê-las agora com cuidado, e nós vamos analisar cada uma. Portanto, secção 1, e como eu digo, não vou repetir os pontos, tem a ver com o título, o autor que lidera a investigação e os outros autores. E depois eu mando tudo isto. Sempre, todas as secções têm um aspecto importante, que às vezes é mais importante do que os itens que estão definidos, que tem a ver com comentários. Qualquer coisa que o revisor escreve para os autores e que às vezes vai para além destes comentários, destes pontos. Portanto, uma sobre o título, os autores, etc. O segundo, como é óbvio, sobre os passos metodológicos, nomeadamente sobre o background, em que estão aqui definidos 4 ou 5 critérios que ajudam os autores a escrever qualquer coisa com qualidade. Eu vou-vos mandar, acho que não se justifica descer. Depois, sobre as questões de investigação, sobre os objetivos e sobre as keywords. Se eles são realistas, se o título, quantas vezes o título não nos diz nada. Temos uma revisão da BIMI para trás, com grande pena minha, que acho que é qualquer coisa sobre o conhecimento, como é que é? Acho que é qualquer coisa sobre o currículo da criança neonatal, qualquer coisa, mas depois não diz mais nada. O currículo é tanta coisa. É quê? Quais são os fundamentos essenciais nessa área? É a avaliação? É os métodos? Quer dizer, deve haver ali uma questão, uma frase que imediatamente diga ao leitor o que é importante. Depois, sobre os critérios de seleção, sobre a pesquisa a ser feita, portanto, quais são os procedimentos, quais são as fontes, etc., sobre como extrair os dados. Outro ponto que é muito importante, como é que se avalia a literatura que eu recolhi quando fiz a pesquisa e, portanto, temos que ser capazes de classificar os artigos e dizer se nos parece que a investigação primária, que os estudos primários têm qualidade. Por outro lado, como é que está a ser feita a síntese da evidência, o time frame, ou cronograma, quais são os recursos disponibilizados e umas perguntas de forma mais geral, se o foco desta revisão é relevante, como é que ela foi desenvolvida, se há implicações para a prática, etc. Portanto, tudo isto e as recomendações para o BIC, digamos do BIC para o BREC, se deve ser aprovada, se não, com minor ou major change, mudanças, etc. Portanto, esta checklist é dada aos autores. E depois posso também enviá-la este artigo. Em termos de resultados da BIMI, o que é que nós já temos que nos entusiasma dizer se o caminho percorrido vale a pena juntar-se a isto ou não? E estruturei dois ou três slides em cada um destes aspectos, passado, presente e futuro. Em relação ao passado, temos 53 revisões já feitas e publicadas, e eu vou-lhes dar daqui a pouco, e depois envio-lhes para não terem que estar a copiar, o link da BIMI Collaboration. Estas já estão publicadas e a BIMI é de facto líder em pesquisa, em investigação secundária e em educação na área da saúde. Ponho aqui, por exemplo, este ano, de agosto até agora, o que é que já publicamos? Publicamos 5, não é para lerem, mas só para terem uma ideia de alguns temas, como havia tão poucos. Estas são as últimas 5 que entraram no website. Portanto, uma na utilidade de seleção dos métodos para os treinos de especialistas, um workplace, o Learning Through Collaboration in Primary Health Care, a Critical Scoping Review on the Connections between Social Mission and Medical School Admissions, etc. Mais 2. E temos também neste momento 24 revisões que estão praticamente a serem submetidas. Daqui até agosto ainda vamos ter 5 e acabamos de ter 4 que acabaram de entrar. E são estas. Portanto, estas 4
praticamente eu penso que no próximo número do Medical Teacher vão aparecer online e quando chegarmos ao executivo da BIMI em agosto, não sei se já estarão publicadas, mas pelo menos online estão seguramente. Outro aspecto que se calhar podem achar interessante e que lhes pode dar uma visão que valia a pena ver, e eu vou-lhes mandar o link, é os podcasts. Os podcasts versam sobre umas entrevistas, e temos uma do chair do BREC, que é o professor Maurice Gordon, da Auckland, no Reino Unido, e outra com Jeff Norman e outros, já não me lembro os temas todos. E podem aceder pelo link que lhes vou mandar, e são sempre discussões, porque são feitas com pessoas de uma enorme qualidade intelectual, que podem, de facto, e que estão a discutir o interesse destas abordagens, etc. E eu vou-lhes mandar este link. Portanto, a questão que se põe agora, neste e no presente, é o que é que os autores podem esperar da BIMI. E eu já falei... desculpem, repeti este slide. Desculpem lá. Este é o website, antes de responder à outra pergunta, e eu mando-lhes isto por escrito, e temos também que falar aqui no futuro, e aí é que vem o que é que eles podem depois esperar. O que é que nós queremos no futuro? Queremos mais e melhores revisões sistemáticas, e a BIMI pretende recolher evidência do que funciona para quem, como, quando e em que circunstâncias. Isso é o nosso... E aqui é que estava esta questão, o que é que os autores podem esperar da BIMI? Eles podem ter a certeza, se daqui deste grupo alguém decidir avançar, que depois do registro e protocolo serem aceitos, a AMI, se cumprirem os outros passos minimamente com competência, não é? Mas não é difícil, a AMI compromete-se a publicar. E, por outro lado, a publicação, não posso dizer que não, com certeza que depende dessa qualidade mínima a ser aceita, mas como são apoiados, não é nada que não consigam fazer. E o que é que eles podem esperar da BIMI? O processo de revisão por pares da BIMI, e eu já o disse aqui hoje, é diferente do que acontece nas outras revistas. A BIMI está empenhada em apoiar os autores e em conseguir que eles sejam. Eu sei agora de uma revisão que já veio para trás e foram comentários e a coisa não está a funcionar, que me pediram se eu dava, e eu agora vou dar por Skype, estar com eles em Skype e tentar resolver os problemas. Portanto, é mesmo, há uma ajuda enorme, como se fosse um orientador com um aluno numa tese, etc. Chegamos quase ao fim. E já devem estar cansados, porque isto é um tema um bocadinho maçudo. Há outros temas que dá para nós, sei lá, mostrarmos mais exemplos, mais histórias, mais links, mais vídeos dos nossos alunos, etc. Mas este é um pouco árido. E eu queria trazer apenas algumas mensagens finais. Hoje discutimos, e tenho a certeza que se lembram, se a evidência era possível em educação. Discutimos também se podemos ter em educação algo semelhante à Cochrane. E vimos que métodos comuns, mas uma grande diferença no alcance e na precisão dos resultados. Vimos, de certa maneira, ao fazer esta comparação, discutimos um pouco se podíamos confiar na BIMI e percebemos que ela nos traz uma evidência contextualizada, própria das ciências da educação, que nos mostra o que funciona em diversos aspectos, e a cada um de nós de perceber se aquilo que foi mostrado como evidência num determinado local, grupo, etc., tem chances de ser aplicado ao meu contexto. Portanto, podemos confiar se formos capazes desse exercício. Aliás, na Cochrane, o médico nunca se pode abster de ter um raciocínio semelhante. Ele tem a guideline, mas depois tem que olhar para o seu doente e perceber se ele se adequa àquele tipo de doente a que a guideline é destinada. Portanto, nós, num nível muito maior devido às confounding variables, temos de facto, podemos confiar, mas sempre dentro deste contexto de uma best evidence in medical education e não uma evidence in medical education. E lembram-se do desafio inicial? Quem é que se lembra do primeiro slide, quase?
Será que vamos querer mostrar mais dados? Vamos querer mostrar evidência aos outros? É um desafio para agarrarmos? Mensagens finais. Uma abordagem mais científica é absolutamente necessária em educação. E a BIMI é seguramente uma das respostas. Há outras, esta é a mais difícil, a mais árdua, mas nós temos que ir lá. E vamos aperceber de muita coisa. É porque uma revisão sistemática também traz a lume, e eu vou-lhes mandar um dos artigos que publiquei, que o nosso grupo publicou, da muitas vezes fraca qualidade daquilo que aparece publicado. E, portanto, isto transforma-nos a nós e transforma os editores. Portanto, é seguramente uma das respostas. Tal como a medicina depende da Cochrane, a educação vai cada vez mais depender deste tipo de evidência. Falámos também na necessidade de articular a alta qualidade e a exigência com o suporte a dar aos grupos de autores. É difícil, mas isto tem cada vez mais que ser alcançado. E se forem se candidatarem a entrar para os nossos grupos e serem revisores, vão ter que passar por isto numa capacidade de dar feedback, de ajudar. A colaboração do BREC e dos BICs, tínhamos dito, é um elemento chave para o sucesso da BIMI. O BREC conta com os BICs e com os BICs e os BICs. Com os BICs e os BICs contam com o BREC. E todos, sobretudo o board, o BREC e o BIC, vai depender da qualidade dos estudos dos autores e dos revisores. Se eu não tiver grupos de autores a quererem funcionar bem, se não tiver grupos de revisores realmente com qualidade e a agarrarem estes desafios, não vamos a lado nenhum. E este é o desafio que aqui deixo. E eu diria-vos-ia, be welcome to BIMI. Quem é que se vem querer juntar a nós? Há tantos centros, há tantos a formarem aqui, mesmo não seja um centro, um grupo, sair daqui uma revisão, ou então grupos de revisores. Divulguem pelo menos. Eu acho que este então, admito que não tenham tempo para se lançarem numa revisão ou para serem revisores, mas divulgar a cultura da BIMI e procurá-la, procurar viver, antes de eu tomar uma decisão, ir ver se há alguma coisa escrito sobre esse nível. É fundamental para nós docentes e para as escolas médicas se justificarem. A tomada de evidência tem que mudar de ser baseada na opinião para ser baseada em evidência. E a BIMI conta convosco nesta disseminação de cultura. Para divulgar, olha, estava tão cansada que deixei isto em inglês, colaborar como um revisor, integrar uma revisão sistemática e levar por diante uma systematic review. E os desafios, cá estava. E onde é que eu queria chegar? Eu acho que temos de chegar a isto, e estou a usar um slide do professor Harden, e acho que o futuro que nós temos que conseguir é que, de facto, cada vez mais o ensino, no fundo... Queria ir ao laser e andei para trás. Meu Deus, vamos lá ver se agora consigo andar para a frente. E o laser é cá em cima. Portanto, se no passado era muito assim, o que nós queremos é chegar, de facto, a uma dimensão onde cada vez mais as decisões em educação sejam baseadas em evidência. Um último detalhe, e acho que é a minha última mensagem. Atenção, uma BIMI Review não se faz sozinho. Isto é qualquer coisa que é impensável, não só não se aceita, como não é humanamente possível, e sobretudo não é humanamente possível porque não tem perspectivas, porque precisamos de 2 reviewers e, portanto, temos que ter os elementos essenciais na equipa. E, portanto, oh meu Deus, quem é que sabe o que é isto? Eu já apresentei, acho eu, não sei se foi aqui ou se foi em Marília. Quem é que sabe o que é isto? Alguém? Temos ali. Então, diga-me lá. Exatamente, a Torre Romana de Barcelona, da Catalunha tão falada. Eles chamam-lhe as pirâmides humanas. E eu apanhei esta. Mas há umas que
têm 6 e 7 degraus e lá em cima estão crianças com 6, 7 anos deste tamanhinho que trepam por ali acima e lá se equilibram. E porquê que eu trouxe isto? Porque eles têm... Bom, estes slides ficaram cortados, não sei, se calhar eu fiz no horizontal e não devia ter feito. Todos eles têm nas costas esta inscrição, que aqui não está a aparecer. Nascut perferpinia. Quem é que sabe o que é que isto quer dizer? Eu também não sabia. Fui ao dicionário. Apanhei isto na fotografia e depois fui para o Google Translator. Alguém sabe? Eu vou dizer. Born to sustain, ou nascidos para apoiar. Eu acho que isto é fundamental. No quadro de uma revisão sistemática, temos que ter a equipa, alguém experiente em BIMI, alguém com alguma expertise, perícia nesse coisa, mas devemos ter um estatista, devemos ter um bibliotecário e outros elementos, ou seja, todos juntos é que vamos conseguir produzir qualquer coisa. E era esta a ideia. E por último, deixo-vos um Welcome to AIMI 2018, onde muitas destas coisas vão ser discutidas. Aos que forem a Basel, alguém está a pensar em ir a Basel? Eu sei que ir do Brasil é... temos aqui. Mas também tem uma hipótese de ter aqui um web streaming para cá. E um enorme obrigado por esta oportunidade. Muito obrigada. Eu vou-vos enviar todos estes artigos, uns sobre como seguir a BIMI, etc. Portanto, tudo isto recebem por e-mail, mais os links, está bem? Obrigadíssimo. Nossa, muito obrigada, professora Madalena. Nós temos um tempo agora para perguntas. Bom, vou começar já que o pessoal está pensando nas perguntas. Bom, parabéns pela apresentação. A primeira pergunta é sobre a utilização do GRADE na... Alô? Estava a ver onde é que estava. Eu queria saber sobre qual a aplicação do GRADE, da metodologia GRADE, que avalia a qualidade da evidência e define o grau de recomendação no ensino, que o GRADE tem sido muito utilizado na clínica, na área de saúde. Nós estamos neste momento, um dos projetos, e estava ontem a fazer o relatório para o board, para o próximo, um dos projetos em curso, para além de tentarmos definir se vale a pena e se existe um modelo específico mais curto de Focused Systematic Reviews, como também estamos a discutir a introdução da palavra sistemática, que foi deixada cair antes de eu ser chairman e que eu acho que tem que estar presente na BIMI Systematic Review. Outro dos aspectos é pegar na avaliação e vamos justamente pegar nesse grade da Cochrane, ver se adapta, o que é diferente, etc. Agora, é fundamental começarmos a avaliar, porque eu não escondo que se forem ao nosso site, temos ainda muitas, como eu disse, muitas revisões que não são capazes de extrair completamente as implicações e isso não é admissível, nem que seja para fechar portas e para dizer que não há melhoria ou que não há evidência, etc. Mas é um dos grandes nossos pontos, é a avaliação da própria revisão sistemática, para além do processo de escrita e de funcionar, a avaliação da qualidade da transferência para a prática. Isto também está a par da AIMI e nesta iniciativa do Ask AIMI, etc., todos nós estamos muito preocupados em dar respostas aos docentes na prática e respostas rápidas e construtivas. Bom, muito obrigada pela sua palestra. Eu gostaria de perguntar como é que a senhora aconselha uma instituição a fazer essa transição, assim como a gente teve a transição da opinião, né, na área da saúde, para a área da educação, como é que a gente faz essa transição da opinião para a evidência? Por exemplo, dando um exemplo, nós começámos
por pegar em 1.200 artigos, muitos eram de pós-graduação, etc., e terminámos com 400 e tal na pré-graduação, e fomos, por exemplo, ver, eu já referi que a minha revisão era sobre o OSCE, sobre a execuibilidade, validade e fiabilidade, ainda não publicámos a parte da validade e reliability, publicámos a execuibilidade, mas uns dos dados que fomos comparar em todos os estudos e fazer ao longo, não ser só um estudo a referir, era o que era mais eficaz, se eram os peritos a avaliar o OSCE, portanto os experts, ou os próprios docentes, que até eram de outra área do que da competência que estava a ser avaliada. E o que era também mais eficaz? Usar checklists ou usar as escalas globais, por exemplo. Fazendo, digamos, não foi uma meta-análise, mas fazendo a análise de conteúdo sobre os resultados e sobre tudo aquilo que estava dito, etc., e aplicando alguma metodologia estatística, nós podemos ver que não há prejuízo em ser docentes e não serem os experts, e que as checklists e as escalas globais comportam-se melhor em termos de reliability, por exemplo, mas não impede que criticamente nós digamos, não pode ser só isso. Porquê? Porque elas podem dar uma melhor reliability, o que se percebe, porque são os esquemas globais, mas muitas vezes quem está a fazer e a avaliar alunos, se o fizer com uma escala de checklist muito especificada, consegue dar um feedback ao aluno que é melhor do que situar-se só a nível de parâmetros mais globais. Portanto, isto é um exemplo daquilo que se pode retirar de uma data de estudos sem ser só a confiança num, e em que nos indica sobre uma pergunta que toda a gente que faz OSCE se põe é: devo usar experts ou posso usar os docentes para avaliarem? Devo usar checklists ou global ratings? Eu diria os dois, etc. Pronto, é uma tentativa, pronto, é pôr na prática qualquer coisa que sai extraída dessa. Ou, por exemplo, na feasibility, quem estiver amanhã no workshop do OSCE que eu vou referir isso, perceber a gama e a dimensão de número de estações, de venues, de sítios, de circuitos, de número de examinadores, de simulated patients, as opções, etc., sem estragar o valor do OSCE, por exemplo. Não sei, pegando nas outras, mas é operacionalizar e extrair tudo aquilo que eu posso em termos das questões que se poderiam ser postas. E é isso é que às vezes não aparece tanto quanto seria necessário nas revisões sistemáticas. Não tem mais? Se tiver, eu pergunto mais uma. Eu queria saber como é que era a interação do Departamento de Educação Médica com o restante dos docentes da faculdade. Como é que é a interação? Isso, se o Departamento de Educação Médica encontra eco nos docentes, como é que é a interação, se tem atividades conjuntas? O Departamento de Educação Médica, na nossa faculdade, começou há muitos anos, em 95, e era fortíssimo e com uma dinâmica enorme, etc. E depois não vamos entrar, não sei se cá no Brasil há dessas lutas e dessas questões, de repente não houve financiamento, o professor que lá estava à frente nessa altura saiu, etc. E depois esteve fechado até há 2 anos, e agora recomeçou. E eu acho que temos uma enorme adesão, mas a educação no nosso país e a parte toda de educação médica não é tão valorizada como deveria ser. E porquê também? Porque o seu peso na avaliação da progressão da carreira e na avaliação dos currículos é mínimo. Todo o peso, eu não sei se é meio valor, todo o peso ainda é dado à research, etc. Portanto, o tempo que eles disponibilizam é muito mais aqueles docentes que, por paixão, abraçam esses desafios do que uma verdadeira colaboração ao sentirem. O que acontece é que quando eles vêm
quer a uma conferência, quer a qualquer coisa, ou quando pedimos ajuda, eles experimentam e de repente descobrem que funcionam e então aí ficam apanhados. Mas a nível daquilo que devia estar subjacente, que era uma carreira única, ou pelo menos uma valorização da atividade docente nos currículos para a progressão da carreira médica, ou dentro da faculdade, e ser verdadeiramente um hospital universitário, acho que ainda temos que fazer caminho. Não estamos lá ainda. Professora Madalena? Aqui. Bom, primeiro, antes da pergunta, fazer uma declaração pessoal. Assim, eu a conheci em 2016 aqui no simpósio, uma semana depois de entrar como docente aqui na UFSPA. E a sua palestra foi muito inspiradora naquela época e, novamente, foi extremamente inspiradora. Então, muito obrigada por todas as ideias. Bom, em relação à pergunta, né, a professora Lúcia, nossa reitora, apresentou anteriormente algumas informações sobre o período no qual nós estamos vivendo atualmente no Brasil, né, sobre ataques às universidades públicas, sobre uma série de problemas que têm acontecido, que abalam um pouco a nossa confiabilidade e a nossa imagem em relação à sociedade, né? E isso acompanhado por fake news e por outros fatos, né, nesse sentido. Então, assim, eu vejo que a questão da educação baseada em evidência pode ajudar a tornar a nossa imagem mais robusta, mais confiável, em relação à questão da postura ética, científica, que também pode contribuir. Mas a minha preocupação e a minha pergunta, então, vem nesse sentido, né? Como é que a senhora acha que a gente pode popularizar mais essa ideia da educação baseada em evidências? Como é que nós podemos mostrar para a sociedade que nós somos uma universidade com iniciativas relacionadas a essa ideia de educação baseada em evidências, porque as evidências são importantes? Quer dizer, como é que a gente pode aumentar um pouquinho esse escopo, né, de importância dessa área, então, pensando em sociedade como algo mais geral? Eu acho que se começarmos a ter esse discurso, e não é só discurso, mas verdadeiramente na prática, suponham que está em marcha uma mudança qualquer de currículo, ir à procura se está relativamente aos portfólios, qual é o seu interesse, qual não é, quando é que deve ser introduzida a experiência clínica, procurar quais são as áreas, documentar e começar a dizer, seguimos isto porque está determinado que isto, quando se compararam alunos que iniciaram a sua prática clínica muito mais cedo com esta e estas características, houve resultados mais tarde. Eu acho que é um pouco começar a fazer. E acho que resulta em educação médica, eu digo muitas vezes que é sempre uma questão de snowball, de bola de neve. Nós, sem nos preocuparmos do resultado final, começamos a fazer qualquer coisa, mas tudo o que fizermos tem que ter resultados para... É a mesma coisa que um simpósio, ou que uma conversa, ou que uma aula. Eu não posso ir para lá discutir coisas muito abstratas, tenho que dar pequenas pistas que mudem, que ajudem, que alterem as práticas, não é? Digo sempre, não sei se isto é um bocadinho pouco adequado dizer assim numa assembleia, mas eu estou sempre a refilar com os meus alunos e com os professores lá e tudo assim, por amor de Deus, não vão discutir o sexo dos anjos, ninguém lhes interessa, façam coisas que saiam daqui e que eles levem para casa e possam fazer. E eu acho que aqui é a mesma coisa, é a faculdade começar a ter uma postura, vamos lá saber, e se não houver revisão sistemática, aqueles níveis que eu disse há pouco, vamos ver se há um guia da AIMI, com peritos a falarem, para não ser só, porque se ficamos só na nossa experiência, corremos o risco de ir fazendo sempre o que fazíamos antes. E eu acho... Quem era? Eu acho que era... talvez até tente procurar essa referência. O Fernando Pessoa, que é um dos nossos maiores poetas e dramaturgos, dizia um dia que se nós não nos despirmos das roupagens velhas e não mudarmos a roupa e não nos transformarmos um pouco, o corpo anda tão amordaçado e tão feito àquilo tudo que somos incapazes de dar resposta aos novos problemas. Eu acho que se começarmos por ter uma atitude diferente, quando pomos um projeto, tentar justificar. Suponha que precisamos de um financiamento, não sei, que vai à reitoria ou qualquer coisa. Estamos interessados em fazer isto por isto e isto e isto. E porquê que queremos fazer isto? Porque... se houver uma revisão sistemática, ótimo, se não, porque estes autores defendem, porque as únicas
barreiras e dificuldades apontadas são estas e nós termos resposta para 2 ou 3, com certeza que há sempre a parte financeira, porque os potenciais são estes, não sei, eu acho que é partindo desse tipo de discurso diferente. E depois, se conseguirem começar a fazer, pois os vossos alunos, mesmo, não sei se têm aqui teses nesses trabalhos finais, etc., não façam uma revisão de 20 anos, fazem uma revisão dos últimos 3 ou 4 anos, porque eles não têm tanto tempo, mas se calhar podem fazê-lo com muito... É um bocadinho uma transformação da vivência na prática. Não sei se respondi. Quem mais? Eu tenho uma questão. Não sei se é bem uma questão, mas acho que, de certa forma, talvez já tenha sido respondida, né? Mas pensando um pouco assim nos nossos alunos da pós-graduação em Ensino na Saúde, que eu acho que eles caminham muito mais em relação à construção, elaboração dos estudos primários, né? Então, nós podemos utilizar as mesmas referências, as mesmas indicações na elaboração, porque a importância do estudo primário ela é essencial para a construção depois. Fundamental. E o que eles percebem muitas vezes na busca, quando fazem uma busca inicial daquela temática que eles vão desenvolver, e no caso do nosso programa é com pesquisa aplicada, porque é um mestrado profissional, então eles precisam desenvolver a pesquisa aplicada. Quando eles buscam as informações, os dados para ver que caminho eles vão tomar, a gente se depara com os artigos encontrados sobre, por exemplo, simulação, sobre esse é um que está muito presente, porque tenho 2 orientandas que estão trabalhando com essa temática. A gente percebe que o artigo que retrata, que relata a experiência, que traz dados, não são dados consistentes, né? Então, é fundamental a revisão sistemática e o que a gente está discutindo aqui, mas também a gente investir na elaboração, né, da construção dos estudos primários, que eu acho que é um pouco que o nosso mestrado aqui tem feito, né? Então, talvez seguir um pouco as indicações e até no próprio desenvolvimento do trabalho que eles realizam, ter muito bem sistematizado para poder fazer o registro, né? Não, eu acho que é fundamental, e há pouco estava a dizer, quer dizer, ir para uma revisão sistemática é de fôlego, não é? Portanto, muitas vezes, agora, o que a professora Márcia está a dizer é fundamental, pô-los a fazer investigação com qualidade, porque eles, ao aprenderem a fazer investigação e a terem experiência, eles aprendem muito mais que isso, aprendem um raciocínio crítico de análise daquilo que vai ser a vida deles, porque eles vão ter que se atualizar a vida inteira. Já não estou a falar de educação, estou a falar de medicina ou das outras áreas da saúde. E isso, ao dominarem, digamos, a metodologia científica, ao perceberem se o artigo é bom ou mau, ou terem argumentos, ao saberem pensar, isso vai-lhes servir a vida inteira para eles poderem atualizar, para eles poderem estar ativos, para eles entrarem numa discussão, etc. Portanto, eu acho que esse caminho, por si só, é fantástico, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Mais alguma pergunta? Então, nós ainda teremos a professora Madalena hoje à tarde no workshop, amanhã numa roda de conversa sobre currículo na medicina, e hoje no final do dia com a cerimônia, né? Lúcia? Isso, e teremos à tarde, então, dentro da programação, vocês podem conferir, nós temos amanhã, às 14h30, um diálogo com a reitora sobre a docência na UFSPA, né? Então, são várias atividades que ocorrem paralelas hoje pela tarde. Amanhã, pela manhã, nós temos uma atividade aqui, que é sobre os desafios e avanços na pós-graduação na área do ensino na saúde. Depois nós temos 4 atividades, 3 mesas redondas e a roda de conversa com a professora Madalena. E à tarde nós temos diferentes atividades simultâneas
simultâneas. Uma delas, então, às 14h30, é o diálogo com a reitora sobre a docência na UFSPA, né? Que estão todos convidados a todas as atividades que tem amanhã pela tarde. As atividades de amanhã não precisam de inscrição, mas as dos workshops hoje à tarde, sim. Quem não se inscreveu, é importante que deixe o seu nome ali no credenciamento, naqueles workshops que ainda têm vagas. Então, nós agradecemos a presença da professora Madalena. Cleide? Então, eu tenho agora alguns avisos e dizer para vocês que a gente ainda tem lançamento de livros. Amanhã nós vamos ter, um pouquinho antes do horário do coffee break, tem um lançamento de um livro que é do Departamento de Educação e Humanidades. Então, estão todos convidados para o lançamento do livro e a sessão de autógrafos. Então, temos alguns avisos bem importantes, né? Os workshops hoje à tarde, eles acontecem às 14 horas, então a gente pede que vocês verifiquem o local e possam se dirigir diretamente para o local do workshop escolhido. Marquem a presença na ficha de presenças. Os certificados eles só serão emitidos para quem tiver 75% de frequência, mas a gente pede que todos entreguem a ficha de frequência, principalmente os nossos docentes. Na entrada de cada atividade vai ter a equipe do apoio para marcar presença. A gente colocou na pasta uma ficha de avaliação do evento, que para nós é muito importante. Então, amanhã, após a última atividade, nós também pedimos que vocês entreguem junto com a ficha de presenças para a equipe de apoio. Para os que desejarem fazer a visita no nosso centro de simulação, o nome deve ficar ali, ser colocado na lista, ali no credenciamento. Temos almoço aqui no restaurante do prédio, que foi dentro da pasta também o folder, mas que está com um preço diferenciado nesses 2 dias. E nós contamos, então, com a presença de todos nas nossas atividades, na cerimônia das 18 horas e no lançamento do livro do Departamento de Educação e Humanidades amanhã. Então, mais uma vez, nosso agradecimento à professora Madalena. Encerramos essa parte do trabalho. Muito obrigada pela presença de todos. Nos encontramos, então, às 14 horas nos workshops.